O que é o tarifaço? Bom, o tarifaço ele é um termo usado para indicar aumentos amplos e significativos sobre produtos importados. Por que que os governos aplicam esse tarifaço? Bom, geralmente tem três motivos para isso. O primeiro seria o protecionismo. Seria basicamente o governo tentando proteger as empresas nacionais por estar perdendo competitividade por ter produtos importados mais baratos. O segundo seria por questão de pressão política, ou seja, o governo ali tentando responder medidas de outros países ou tentando ali conseguir acordos comerciais mais favoráveis. O terceiro seria reequilíbrio econômico, o governo tentando reduzir déficits comerciais, ou seja, quando o país está importando mais do que exportando. Então vai tomar essa medida para tentar reduzir esses déficits. E no caso dos Estados Unidos taxando o Brasil, qual foi o seu principal objetivo? Segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Trump tentou justificar as tarifas em cima do julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Segundo ele, foi uma caça às bruxas a Bolsonaro. O que mostra que não é apenas uma medida comercial, mas também política. Ele usou desse artifício aí, desse instrumento comercial para tentar dar apoio ao seu aliado. Em uma carta oficial, o presidente norte-americano tentou colocar seu país como vítima de protecionismo por parte do Brasil e fez um alerta que empresas que tentassem fazer triangulação comercial seriam punidas com taxas ainda maiores. Além disso, essas medidas de Trump também têm estratégias mais amplas, como a reindustrialização dos Estados Unidos e a reafirmação geopolítica. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o estado da Paraíba e para contextualizar melhor essa relação entre as exportações da Paraíba para os Estados Unidos, eu separei alguns dados. Esses dados são do Commerce Start. E o que é que eles indicam para a gente? O que é que eles mostram para a gente? A participação em percentual dos Estados Unidos no valor exportado pelo estado da Paraíba, que no ano de 2024 foi de 21,6%. Com um valor de 35,6 milhões. Agora, trazendo para um cenário ainda mais atual, agora no ano de 2025, no mês de outubro, a participação foi de 23,7%, ficando atrás somente do Canadá. A Paraíba concentra a maior parte das suas exportações, seu maior número de exportações, nos setores de açúcares e melaços, calçados e sucos de frutas e vegetais. Mas qual é o impacto, então, que gera esse tarifaço no estado da Paraíba? Então, as empresas que atuam nesse ramo de exportações para os Estados Unidos, elas precisam se reorganizar a distribuição de seus produtos para novos mercados. Também existe um impacto sobre o emprego e sobre as ofertas de produtos. Nessa parte do vídeo a gente vai falar sobre o efeito cascata no estado do Maranhão e como o tarifaço do Trump vai afetar, de certa forma, a renda das famílias nesse estado específico. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a destacar a vulnerabilidade do estado maranhense, justamente naquilo que tange a exportação dos seus setores principais, que é celulose e o minério, teoricamente. Agora, quando a gente para pensar naquilo que é o estado do Maranhão, a gente começa a perceber que ele é um estado focado na exportação de commodities e de produtos semi-industrializados. Isso quer dizer que o estado do Maranhão torna-se extremamente sensível, de forma central, a choques externos, e também a tarifas externas que podem acontecer, como o exemplo dessa tarifa do Trump. Segundo um estudo do IDENE, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, o Maranhão pode perder cerca de 1,8 bilhões de dólares, grana considerável, para um estado exportador de commodities, por assim dizer. Agora, quando a gente pega, por exemplo, um dos setores, que é o alumínio, você percebe que 31% das exportações de alumínio são para os Estados Unidos, o que torna isso também um dos setores bastante afetados. Quando você pega também as pastas químicas, que é um outro setor que tem foco de exportação no Maranhão, você percebe que 15% das exportações são para os Estados Unidos. Isso faz com que exista algumas perdas significativas para o estado, justamente também naquilo que tange a renda das famílias, e nós vamos falar sobre o efeito cascata um pouco adiante. Um certo especialista diz o seguinte, abre aspas, a indústria maranhense tem um alto custo de produção. A tarifa adicional de 50% torna nossos produtos, como alumínio e a celulose, inviável para o mercado americano. Isso ameaça investimentos futuros e a manutenção de empregos na base, a fonte do FIEMA. Isso é um especialista dizendo, um especialista do FIEMA dizendo que se essas tarifas se manterem, tornará inviável a exportação de determinados produtos. Não é só o impacto da diminuição das importações para os Estados Unidos, por assim dizer, mas também a inviabilidade, ou seja, a impossibilidade de exportação de determinados setores, por assim dizer. Agora, quando a gente pega aquilo que tange, o efeito na renda familiar, que é um dos pontos importantes, a gente percebe que um dos principais pontos são os riscos de demissão
diminuição que podem ocorrer. Quando você pega, por exemplo, as grandes indústrias exportadoras, elas chegam nesse cenário ao ponto de ter que diminuir as exportações. Diminuição de exportações significa diminuição de receita. Logo, tem que haver cortes de funcionários e principalmente das micro-regiões. Por exemplo, o São Luís, né, ou Imperatriz, né, que tem os principais polos de exportação. Agora, quando a gente fala aquilo que tange o efeito cascata, existe algo que é um tanto quanto interessante, que é aquilo que a gente falou que nós iríamos falar um pouco adiante. Porque justamente, né, quando você percebe, né, essas grandes empresas tendo que cortar funcionários, esse repasse também não ocorre somente para as grandes empresas. De certa forma, isso prejudica também as empresas pequenas. Por quê? Você tem, por exemplo, as MPS, né, que são empresas que fornecem serviços, né, de logística, por exemplo, manutenção de insumos para grandes fábricas e etc, né? Essas empresas que forneceriam um serviço de logística, normalmente não vão mais fornecer, não vão ter como fornecer esse produto, ou pelo menos na escala que tinha antes, né? Se diminui a demanda, tem a diminuição, né, dos lucros. Se tem a diminuição dos lucros, consequentemente tem o corte de funcionários. E isso inevitavelmente leva à queda dos lucros e também, né, o fechamento de pequenos negócios que são essenciais para manter a manutenção do emprego dos indivíduos, por assim dizer, né? Agora, a fala de um especialista da Sebrae vai dizer o seguinte, ele diz o seguinte, abre aspas, o tarifaço não atinge só a gigante que exporta, ele atinge o pequeno fornecedor de peças, transportador e o restaurante que atendia os funcionários de fábrica. O efeito é sentido na ponta da cadeia produtiva regional, fecha aspas, fonte do Sebrae, né? A gente deixa o link na descrição. Alguém que entende do assunto falando que esse efeito das tarifas não vai atingir só os grandes exportadores, mas também pequenos produtores e ofertantes de pequenos serviços também. E, consequentemente, isso atinge a classe mais pobre, que é a classe trabalhadora, né? Agora, para concluir, né, o grande desafio é o desafio da diversificação, de encontrar novos mercados. Justamente porque se você tem uma tarifa como essa, que tem um alto grau de elevação, por assim dizer, né, muito alto, 50%, alguns produtos, ou até mais ou menos, né, a depender dos produtos. Alguns a gente sabe que entram em isenção, né, mas não necessariamente todos os produtos. E aqueles que não se encaixam nessa isenção, notoriamente precisarão incorrer para outros mercados. Nos últimos meses, o Ceará enfrentou um dos maiores choques comerciais. A decisão dos Estados Unidos sobre a administração de Donald Trump de aplicar uma sobretaxa de 40% sobre determinados produtos brasileiros, elevando tarifas para até 50%, atingiu o estado de maneira muito mais intensa do que o restante do país. Isso não é coincidência. O Ceará tem hoje uma das maiores dependências do mercado norte-americano em todo o Brasil. Para se ter uma ideia, só em 2024, aproximadamente 45% de tudo que o Estado exportou foi direto para os Estados Unidos, somando 659 milhões, segundo os dados do IPCE, o Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Ceará. A forte ampliação das vendas para os Estados Unidos, que saltaram de 29,6% em 2010 para 44,8% em 2024. Ou seja, quando há uma mudança na política comercial americana, o impacto chega rápido, forte e sem nenhum amortecimento. E essa vulnerabilidade fica ainda mais clara quando olharmos para o tipo de produto que o Ceará vende para os Estados Unidos. A pauta exportadora é altamente concentrada, poucos itens representam quase toda a receita. Em 2024, 5 segmentos responderam por 88,8% das exportações cearenses aos Estados Unidos. Ferro e aço liderando com mais de 440 milhões, pescados, preparação de frutas, calçados, óleos e gorduras de origem animal e vegetal. Além disso, segundo dados consolidados do comércio exterior estadual, os principais índices importados pelo Ceará em 2024 foram combustíveis minerais, 301 milhões, ferro e aço, com 155 milhões, e produtos químicos orgânicos, com 133 milhões, demonstrando que o Estado depende significativa de insumos essenciais, o que amplia a sensibilidade a choques externos. E o mais preocupante é que essa concentração vem aumentando ao longo dos anos. No início da década passada, esses mesmos itens representavam menos da metade do que exportávamos para os Estados Unidos. Hoje, praticamente domina a pauta. E aqui está o problema. Quando uma economia depende tanto de poucos produtos e de um único comprador, qualquer mudança externa gera um verdadeiro efeito dominó. Insegurança nas empresas, renegociação, aumento de custo, perda de competitividade e até risco de paralisação temporária de atividades industriais. Segundo os dados da FIEC, de janeiro a junho de 2025, o Ceará exportou 1 bilhão para diferentes mercados, dos quais 544 milhões tiveram os Estados Unidos como destino. Desse total, 76% correspondem ao setor siderúrgico, que é o ferro e aço, enquanto 130 milhões eram produtos diretamente atingidos pelo tarifaço, como alimentos e insumos agroindustriais. Isso preocupa muito, porque esses produtos mais afetados sustentam as cadeias produtivas inteiras, desde trabalhadores da indústria até cooperativas, agricultores, pescadores e transportadores.
A FIEC estima que até 8 mil empregados podem ser comprometidos em função da retração das exportações. Diante desse cenário, a FIEC convocaram uma coletiva pública apresentando os dados e defendendo a ação imediata dos governos estadual e federal. E como resposta inicial, o governo do Ceará assinou um decreto criando medidas emergenciais de apoio às empresas afetadas pelo tarifaço. Hoje vou falar como o tarifaço, uma decisão política externa em Washington, pode afetar o custo de vida e o nível de renda das famílias no estado de Pernambuco. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o impacto é sentido em 3 grandes pilares, dentre eles na logística e no comércio, onde o Porto do Suape ele é o coração exportador dessa região, e se diminuir dessa demanda externa, isso vai acarretar numa desaceleração da atividade econômica no seu entorno. Também é sentido o impacto na indústria da transformação, pois o estado de Pernambucano ele faz parte da cadeia produtiva dos setores automobilístico e metalúrgico. Isso, no longo prazo, pode acarretar num aumento do custo da produção total. Quando esses grandes setores exportadores e logísticos sofrem com a queda na demanda ou aumento de custos, isso acarreta numa desaceleração da produção e o risco de desemprego. Com o risco de desemprego, isso diminui o consumo e, consequentemente, a demanda interna. A demanda interna sendo o principal fator que deprime a economia, impactando assim o bem-estar da população como um todo. A forma para reverter essa situação é o Brasil criar estratégias para poder diversificar o seu mercado externo. Bom, o impacto na Bahia ele tem nome e tem sobrenome, né? Estamos falando de milhões de pais e milhões de mães de família que podem perder o sustento. Algumas projeções iniciais indicam que o protecionismo americano pode custar milhares de empregos no Brasil e a Bahia está na linha de frente, né? Com o perigo invisível, dólar alto, tarifa sobre os aços das máquinas, o custo da produção dispara. E o produtor de soja não vai conseguir manter os investimentos, né? Principalmente ali na área de Luiz Eduardo do Magalhães, já que a Bahia agora é parte da Rota da Soja, né? Da Matopiba, que é a Rota da Soja constituída de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? E quem é que paga essa conta? Bom, é o operador de máquinas, o caminhoneiro, o comerciante local. Há uma estimativa que haja uma retração de 5% no lucro desse setor e que congele dezenas de milhares de novas contratações para colher a safra, né? Já no polo industrial de Camaçari, o alerta é um pouquinho mais extremo, porque a indústria química de plásticos que fazem principalmente as exportações para os Estados Unidos vão perder de imediato a competitividade. Isso significa que vão ter menos vendas e turnos suspensos aqui dentro, né? Vai ter menos gente sendo contratada, mais gente sendo demitida. O sindicato e analista do polo industrial de Camaçari apontam que podem perder diretamente 2 mil postos de trabalho diretos. Isso sem contar os indiretos naquela região metropolitana de Salvador, que é ali pertinho de Camaçari, né? Já no sul do estado, sul, extremo sul, ali para a área de Teixeira de Freitas, para a área de Porto Seguro, há muitas empresas de celulose. E essas empresas vão tomar uma tarifa de 10% sobre a exportação do seu produto. E já temos grandes empresas de celulose no Brasil, como a Suzano, que é a maior exportadora mundial de celulose, né? Que celulose, no caso, é papel. A produção vai precisar desacelerar aqui, que isso afetaria diretamente as famílias que vivem da silvicultura. E estamos falando de corte no transporte e manejo florestal, atingindo cidades menores que vão depender desse salário, né? Porque a Bahia é muito constituída de cidades bem pequenas e depende de uma única manufatura, como no caso é de papel. Agora, no total dos estudos do CNI, isso aponta que o Brasil pode perder mais de 130 mil vagas industriais na Bahia. Isso significa que é menos renda circulando e mais famílias endividadas. A tarifa que o Trump impôs sobre o Brasil é lá, mas a demissão vai chegar aqui.